Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal. Vamos falar de Sampaio, Maranhão, Moto Clube, Imperatriz, ITZ, CBF, Confederação Brasileira de Futebol, sacramenta o ranking. O Moto está garantidíssimo na Série D e o Parnaíba também vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Sampaio arruma as malas com destino a Teresina e o Maranhão Atlético idem. Vamos juntos aqui no canal Lécio Costa Narrador, não sai daí. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Fale com a equipe de Mendes aqui na entrada do Quatraque próximo ao sinal em São Luís. Prazer aqui, prazer estar contigo. Manhã de 26 de dezembro de 2025. E aí? Pois é, ainda ressacado das comemorações, festividades do Natal. Então é isso, galera. Agora vamos com o pé na estrada, vem ano novo ainda aí, né? No próximo mês de semana também. Mas com o pé na estrada, vamos nós trazendo aqui as informações, se deixando aqui por dentro das situações. Já que você, assim como eu, a gente curtiu bastante, mas a gente tem que ter o nosso tempo também para falar do nosso trabalho. Então, o esporte, essa é a nossa estrada. Vamos nós. O Sampaio Corrêa retomou as atividades da manhã de hoje. O time tricolor de São Pantaleão, após ter dado folga do dia 24 e 25 para os seus atletas, o professor Luciano, então, já retomou as atividades com o Sampaio Corrêa, a Bolívia Querida. E o time que tem já um amistoso programado para este fim de semana. Aquilo que todo torcedor do Sampaio Corrêa estava pedindo. O Sampaio precisa trabalhar como equipe profissional. A gente espera que o Sampaio consiga já para esse restante de temporada fazer alguns amistosos com equipes profissionais. Então o Sampaio Corrêa anunciou e vai jogar neste domingo na cidade de Teresina, estádio Albertão, diante do time do Piauí, diante do Altos, lá de Teresina. O time do Altos é comandado pelo José Augusto, e aí o Sampaio Corrêa, então, vai viajar para fazer esse compromisso de jogo amistoso. O time do Sampaio Corrêa, então, trabalhando em 2 expedientes nesta sexta-feira, fará aquela avaliação para ver como é que está o pique da moçada, e depois, consequentemente, o time vai fazer um ajuste final para esse confronto diante do Altos lá em Teresina. O time que está sendo trabalhado pelo professor Luciano Quadros é com o Wellington no gol, Wellington Lima, Bruno na lateral direita, Kleberson e Matheus Alves a dupla de área, com Isaldo na lateral esquerda, o Cavi e o Peu os volantes. E avançado está lá o Neto, o professor também pode fazer aqui algum revezamento, Neto ou Moretti, que vem entrando e vem dando conta do recado, ou ainda pode mantê-los, né? Tanto o Neto quanto o Moretti aqui no sistema de meio de campo. E aí sacrificaria quem? O Peu ou o Cavi. Mas ele está tendo um entendimento melhor da equipe e é por isso que ele busca agora mais um ajuste para o time nesta sexta-feira e esse amistoso que vai ser o primeiro contra uma equipe profissional nessa temporada. O Sampaio havia realizado amistosos, os jogos, treinos diante da seleção de Humberto de Campos e depois também diante da seleção de Cantanhede lá no Castelão. Portanto, aqui no sistema de meio de campo é isso. Aí no ataque, Sampaio Corrêa tem o Carral, o Emerson e o Adriano. Essa linha tem sido trabalhada pelo professor Luciano. O Sampaio Corrêa não deve sofrer tantas alterações a respeito dessas equipes que ele observou nos jogos treinos. Creio que ele já busca aí a sua formação ideal. Isso não quer dizer que ele não fará também outras alterações no time do Sampaio. Tem feito isso no decorrer das partidas, é claro, para testar bastante o grupo e o potencial de cada jogador. Mas contudo, busca o time do Sampaio, busca o Luciano Quadros,
o melhor entendimento para ter a equipe na ponta dos cascos. O Maranhão Atlético Clube também, o time atleticano que trabalhou durante o período natalino, folga foi apenas de um dia aí para o Maranhão, já retomou as atividades também em dose dupla, nesta manhã de sexta-feira. A equipe ainda amanhã vai viajar com destino a Teresina também, onde tem o amistoso contra o Atlético, que vai pagar a visita do Atlético aqui. O jogo foi empate e agora o Maranhão vai lá para Teresina. O professor Massinho tem trabalhado o mesmo grupo, ele não tem feito tantas alterações, entretanto faz ajustes na equipe para ter um time já que ele venha considerar assim, o time da estreia no Campeonato Maranhense. E aí ele vem trabalhando com Jean no gol, Negueba na lateral direita, a dupla diária com Júlio Nascimento e o Kevin, na lateral esquerda o Radija, Rosivan, Vander e mais avançado o Vagalume no meio de campo, Nadson, Will e Joelson. É o time que o Maranhão Atlético tem trabalhado, que o Massinho tem preferido utilizar essa onzena, trabalhar mais em cima para que tenha assim esse norte e a estreia aí no Campeonato Maranhense. Portanto, o Maranhão também retomando as atividades. O Moto, que realizou agora 2 jogos treinos também, vai para um terceiro que acontece já neste domingo. O estádio Nilzinho Santos já foi anunciado pela diretoria do Moto e vai ser às 16 horas com a presença de público lá no estádio. O time do Moto Clube, o primeiro amistoso diante da seleção diante do São Luís, ganhou de 1-0 e depois o time enfrentou o Americano e acabou goleando também aí por 6-0. A equipe do Moto Clube vem trabalhando ainda, tentando buscar o tempo perdido. E é por isso que o time está com o pé na estrada direto aí nos trabalhos, treinamentos, para que o professor Jairo também já tenha o norte da sua equipe. E vem utilizando João Ciríaco no gol, Andinho ou Jadiel, essa é a formação. Neto, Washington, a dupla diária do Moto, com Gustavo pela lateral esquerda. No sistema de meio de campo ele tem trabalhado com Hudson e Lucas Santa Helena na volância, com Gotinha um pouco mais avançado. E o Arlen, Jean e Bacurau ou Jefinho, eles brigam também aqui por uma vaga. Na lateral direita, Andinho brigando com Jadiel, o Jadiel deve ser o titular aqui, e lá na frente o Bacurau com o Jefinho também disputando uma vaga. Restante, então, o Moto Clube já busca também o seu time, a sua formação, sendo trabalhada pelo professor Jairo Nascimento, para ter também a sua estreia no campeonato, que será diante do Maranhão, uma estreia que não vai ser nada fácil diante do campeão maranhense. O Moto, então, João Ciríaco, Andinho ou Jadiel, Neto, Washington e Gustavo, Lucas Santa Helena, Hudson e Gotinha, Warlen, Jean e Bacurau e Jefinho, essa formação que tem sido trabalhada pelo professor Jairo Nascimento. O Imperatriz, o Cavalo de Aço, realizou alguns amistosos, perdeu. O professor Silvio Criciúma disse que num contexto geral, a equipe esteve bem, mesmo que tenha tido uma derrota nunca é boa, mas você tira alguns subsídios, você tira ou para o bom ou para o bem, ou para o bem ou para o mal, na verdade. O Silvio Criciúma disse que tira sempre, sim, alguma lição daquilo que aconteceu no jogo, que não era esperado uma derrota, mas é melhor que seja agora do que durante o campeonato, para que você possa fazer os acertos necessários. Silvio Criciúma, passando aqui analisando o amistoso diante do Águia, e terá mais um outro amistoso na sequência. A derrota não é bom em nenhum momento. As movimentações sim foram interessantes, a dificuldade do jogo, do enfrentamento, né, de um primeiro tempo onde a gente faz um gol de vantagem e não consegue administrar essa vantagem para transformar em confiança, né, porque toma o gol logo na sequência. Num gol evitável, né, num gol de um erro de posicionamento nosso, onde a gente consegue ainda na sequência salvar uma primeira e segunda vez e na terceira não. E aí ficou um jogo muito parecido do primeiro tempo, né? Dá até para fazer essa avaliação de primeiro tempo e de segundo tempo, até pelas mudanças, né? O segundo tempo mudou muito e logo no primeiro lance onde a gente tinha uma bola para ganhar e contra-atacar, a gente faz uma falta, através da falta a gente controla o primeiro lance, controla o segundo, o terceiro a gente não consegue bem e tomamos o gol, né? E aí causa
uma desconfiança, uma intranquilidade. Entenda que isso tudo faz parte, né, do processo de evolução, né, porque a gente vai enfrentar isso nos jogos, no campeonato, e a equipe tem que estar preparada para isso, né, para ver o comportamento do atleta em determinada situação. Tentando ainda na condição, né, de empatar no segundo tempo, a gente acaba tomando o terceiro gol. Numa jogada que estava desenhando, né, e à distância ainda gritei, o posicionamento da nossa segunda linha, foi justamente ali que ele faz o gol, numa felicidade, no chute, na entrada da área, né, e os atletas tiveram personalidade, né, para seguir tentando o empate na segunda etapa, né, com 2 gols contrários. A gente acabou sendo prejudicado, né, no todo, né, no planejamento de minutagem deles, pela saída do Patuta logo no início da partida. O Doda teve que fazer mais do que estava planejado, o Matheus teve que fazer todo o jogo mais do que estava planejado, né? A gente já tinha alguns problemas também, né, dentro do nosso elenco mais reduzido, alguns atletas que não tiveram condição de participar, então todas as dificuldades, né, que eu, treinador, vou buscar soluções sempre, né, assumindo a responsabilidade sempre e fazendo o melhor pelo cavalo de aço. Então a gente não comemora, né, em momento algum o resultado, porque foi de derrota, mas os atletas se entregaram, se empenharam, né, e que isso sirva de lição já rapidamente, né, para mais um trecho da nossa pré-temporada, para esse jogo de volta. Esse jogo de volta é importante, né? Aquilo que dissemos. Importante é o ajuste da equipe, o resultado é o que pouco interessa nesse momento. Mas no campeonato vai ser muito importante, porque vai ser cada jogo uma decisão, são 7 jogos apenas, e as equipes têm que estar ali nesses 7 jogos muito focado, perder ponto importante na competição, ter dificuldades durante o Campeonato Maranhense. Então, todo mundo aí trabalhando. Quem trabalha também é o ITZ, né, que a gente até pouco fala do ITZ, mas o ITZ vem trabalhando firme. Realizou o jogo lá diante da equipe de João Lisboa, né? O ITZ jogou contra uma equipe de João Lisboa. Deixa eu ver aqui qual foi a equipe que o ITZ jogou. Na segunda-feira, o segundo jogo treino que iniciou a pré-temporada, cujo adversário foi uma equipe sub-20 do Bananal Esporte Clube. Nos 90 minutos foi registrada uma sonora goleada de 10-0 sobre os garotos do Bananal Esporte Clube. O ITZ Esporte já tinha goleado o Atlético de Açailândia no primeiro jogo treino, realizado sábado passado no Pedro Maranhão, estádio, né, na cidade do Ferro. Portanto, o time marcou 16 gols em 2 jogos e não sofreu nenhum. Ontem o time trabalhou apenas pela manhã com atividades físicas na academia e em seguida os jogadores foram dispensados para o Natal. Isso aqui já no dia do Natal, né? E só retornam nesta sexta-feira, então, portanto, dia 26, é que o ITZ está retomando as atividades. Após o jogo treino contra a seleção de Ribeirãozinho do Maranhão, o ITZ Esporte vai fechar a pré-temporada só com treinos físicos, técnicos e táticos e com os devidos ajustes para que o treinador Charles Guerreiro possa definir o 11 que vai sair jogando contra o IAP no dia 11 de janeiro, 16 horas aqui em São Luís, no estádio Nilzinho Santos. Portanto, aí o Charles Guerreiro vem trazendo o seu clube, não tem divulgado assim o 11 que ele vem trabalhando, mas está fazendo jogos treinos também, está tentando recuperar o tempo, já que foi uma das últimas equipes também que iniciou aí os seus trabalhos para a temporada. Ranking de clubes da CBF foi divulgado, gente, e o Maranhão é o segundo colocado, ultrapassou o Moto, o Sampaio Corrêa permanece ainda na liderança, o time do Sampaio. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o ranking nacional de clubes para a temporada 2026. A liderança pelo 6º ano consecutivo pertence ao Flamengo, campeão do Brasil, que soma 16.314 pontos. O Corinthians, vencedor da Copa do Brasil, subiu 2 posições e assumiu a vice-liderança, antes ocupada pelo rival São Paulo, com 14.930 pontos. Tá? Os clubes maranhenses são 7 no ranking que aparecem da lista da CBF: Sampaio Corrêa, Maranhão, Motoclube Imperatriz, Cordino, Juventude, Samas e Tutu. O melhor colocado do estado é o Sampaio Corrêa, que, mesmo perdendo 11 posições, ocupa a 47ª com 2.908 pontos. Salvo engano, são 1.007 pontos à frente do Maranhão,
que é o segundo colocado. Na sequência, o Maranhão aparece como vice-líder entre os maranhenses. O Demolidor de Cartazes ganhou 18 posições e agora é o 85º clube mais bem posicionado, com 1.001 pontos. Maranhão Atlético Clube. O Moto vem em terceiro, mas perdeu 20 posições, caindo para o 106º lugar, com 615 pontos. Enquanto que o Imperatriz subiu 33 posições e ocupa a 144ª colocação, com 346 pontos. Na quinta posição aparece o Cordino, que caiu 29 posições e agora é o 173º do ranking, com 228 pontos. O Juventude Samas está na 187ª colocação, com 178, após perder 49 posições, fechando a lista. O Tuntum ocupa a 188ª posição com 175 pontos, após queda de 23 posições. Então, maranhenses no ranking de clubes da CBF em 2026. Primeiro, Sampaio Corrêa é o 47º, segundo, Maranhão, 85º, terceiro, Motoclube, 106º, quarto, Imperatriz, 144º, quinto, Cordino, 173º, sexto, Juventude Samas, 187º, e em sétimo, a sétima colocação pertence ao Tuntum, com a posição número 188. Então, são os clubes maranhenses mais bem ranqueados nesse momento pela Confederação Brasileira de Futebol, e o Sampaio continua estando na primeira colocação entre os maranhenses, a Bolívia querida, portanto. Então é isso, minha galera. Vamos agora trazer para você o posicionamento, né, em relação à Série D do Campeonato Brasileiro. Os critérios que levaram o time rubro-negro a chegar até a Série D do Campeonato Brasileiro. Tá todo mundo desconfiado, mas o time do Motoclube acabou chegando, né? Então veja só esses critérios de desempates que deixaram o time rubro-negro maranhense como sem ter nenhum problema, né, em relação a disputar a Série D do campeonato. O Motoclube está classificado para a disputa da Série C 2026. A confirmação veio depois da divulgação do ranking nacional de clubes, feita pela Confederação Brasileira de Futebol. Papão do Norte aparece na 106ª posição, resultado suficiente para assegurar presença na competição nacional da próxima temporada. A confirmação do ranking ratifica os cálculos que já vinham sendo divulgados por páginas especializadas e encerra qualquer dúvida sobre a participação rubro-negra maranhense na Série D 2026. O time maranhense esperava essa confirmação, mas antes o Papão do Norte já estava assegurado na disputa do campeonato depois da conquista do Brasil de Pelotas na Copa Gaúcha. Sem conseguir classificação direta pelo Campeonato Maranhense, o Motoclube dependia exclusivamente do ranking nacional de clubes para seguir o calendário nacional. A posição final garantiu ao clube a vaga destinada ao ranking, beneficiando o futebol maranhense. Agora resta apenas a definição de uma vaga pendente envolvendo o estado do Tocantins. Caso o Tocantinópolis conquiste o resultado necessário, a vaga remanescente ficará com o Parnaíba do Piauí. Com isso, o cenário da Série D 2026 começa a ser desenhado, restando apenas o sorteio dos grupos da competição. Então é isso aí. Aquilo que a gente viu por estado, né? Já atualizamos também esse ranking aqui por estados. E aí nós temos os nossos participantes, né, por estado, o cenário, o critério de cada uma das vagas que você já viu aí, e aqui por estado a gente também pode trazer isso aqui para você, né? Cada um estado dessas equipes, 126 equipes que estarão participando aí do Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui 5 participantes, né? Sampaio, Maranhão, Imperatriz, IAP e o Motoclube. Veja, 5 representantes. Gente, temos que fazer bons times, temos que avançar no Campeonato Brasileiro, né? Vamos torcer para que, como vai ser critério de sorteio, não tabela dirigida por região, então é provável que no Campeonato Brasileiro a gente nem se encontre ainda, né? A gente espera que isso venha a acontecer, né? Porque se regionalizado, aí se tornaria mais complicadinho, né?
a gente iria se enfrentar, talvez aí dentro dos grupos ficaria mais difícil. Então a gente fica torcendo para que não seja. E que os maranhenses, cada um pegue lá o grupo diferente, mas é muito complicado para não acontecer isso. Vamos ficar. O importante é que estamos, nosso estado garante 5 vagas na competição nacional e temos também aí Campeonato Brasileiro com as participações de 3 equipes, Imperatriz, o Maranhão como campeão, Imperatriz como vice e o IAP, que também ficou com essa 3ª vaga, e o Sampaio Corrêa, que foi 4º colocado no Campeonato Maranhense. Depois de muitos anos, o time do Sampaio não vai disputar a Copa do Brasil nessa temporada de 2026. Portanto, as nossas equipes estão em plena atividade, já buscando a formação ideal para o Campeonato Maranhense, que tem previsão de início não, que vai começar no dia 10 com o clássico Maremoto, então Maranhão e Motoclube de São Luís. É isso aí. Períodos de festas, também o programa encolhe um pouquinho, né? Pode crer. Mas a gente sempre conta aqui com você. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, envie seus comentários com antecedência para que a gente também possa ver o seu pensamento, aquilo que você sempre nos fala. É bom a gente analisar o futebol juntos. Francisco em Tutóia, Pimentel em Belém, Miguel em Goiânia, Robson em Governador Valadares e, enfim, centenas de outras pessoas, milhares de pessoas espalhadas em todo o Brasil e no planeta, já que a internet não tem fronteiras. Grande abraço, fique com Deus, a gente se reencontra a qualquer momento. Excelente dia 26 para todos nós, abração de coração, até mais.